muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Infoclaxo em português, a nossa 11ª edição. Eu sou Paola Oliveira e hoje nós vamos falar sobre um fórum que foi realizado na UES, na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, nos dias 29 e 30 de junho. O objetivo desse fórum foi ter um diálogo entre os movimentos sociais, decisores de políticas públicas e também da academia. Agora vocês vão poder conferir um ciclo de entrevistas que nós realizamos a partir desse encontro. E para começar, temos a conversa com Juliana Alves, que é secretária dos Povos Indígenas do Ceará. Nos encontramos en la Universidad Estadual de Ceará, en Fortaleza, en el estado de Ceará, en Brasil, en el marco del foro Movimientos Sociales y Territorios para la Vida, donde realmente es impactante la posibilidad de hablar en el marco de las diversidades, con integrantes de los movimientos sociales, con sectores de la academia, pero también con decisores de políticas públicas. Y nuestra próxima invitada tiene la particularidad de ser integrante de los movimientos sociales, pero también como parte de los decisores de políticas públicas. Específicamente le damos la bienvenida a Juliana Alves, titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas de Ceará. Juliana, bienvenida a Claxo TV, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Bueno, Juliana, ¿cuál es la importancia de la lucha de los pueblos indígenas en Ceará, teniendo en cuenta que es un territorio central en la resistencia em Brasil? Bom, a luta dos povos indígenas no estado do Ceará é uma luta que já se faz já de muitas décadas, né? Eu sou filha da mestra da Cacica Pequena, uma das primeiras mulheres cacica no Ceará e no Brasil. E aí é importante falar dessa luta como uma reivindicação, principalmente pelo território. A luta dos povos indígenas, ela começa a partir dessa reivindicação territorial. E aí é uma luta muito forte, né, que por muitos e muitos anos essa luta ela foi invisibilizada, né? Nós estamos dentro do estado do Ceará, um estado onde por muitos e muitos anos invisibilizou essa luta dos povos indígenas. E aí hoje nós estamos, de uma certa forma, ocupando alguns espaços dentro das políticas públicas, tanto de governo, né, a nível municipal, estadual e federal, e estamos trazendo para dentro desses espaços a importância de termos essa luta, a importância de falarmos sobre o território, sobre a territorialidade, sobre o modo de vida desses povos. Então, a luta dos povos indígenas no estado do Ceará teve toda uma importância para que hoje a gente pudesse estar ocupando os espaços que nós estamos ocupando. En esas luchas, en ese espacio de los territorios y de los movimientos sociales y los movimientos indígenas, acaba de terminar un tiempo muy complicado en Brasil con la presidencia de Bolsonaro en el poder. ¿Cómo fueron esos años y cuáles fueron las grandes dificultades de ese momento? Para nós, povos indígenas do Brasil, a gente teve que se reinventar para a gente poder sobreviver durante, eu não digo só durante esses 4 anos, né, de ex-governo Bolsonaro, mas eu digo durante 6 anos, porque desde quando o povo brasileiro sofreu o golpe em 2016, que os movimentos sociais, em especial o movimento indígena brasileiro, ele começou de uma certa forma, as políticas de Estado começou a serem derrubadas, né, para esses povos, para esses movimentos, né? E aí foram conquistas que a gente foi perdendo mediante aos anos que se iam se passando, né? E aí é tanto que nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que nos fortalecer mais ainda, os povos indígenas. E aí quando a gente fala nesse fortalecimento, a gente não fala só em apenas organização social, mas principalmente também se fortalecer na nossa espiritualidade, na nossa encantaria.
Nós, povos indígenas, a gente entende que é necessário que a gente, em primeiro lugar, a gente cuide do nosso espírito. Só aí depois a gente cuida da matéria. E aí isso foi preciso ser reinventado, né, para que os povos indígenas pudessem, dentro da sua organização, pudessem ir ajudando uns aos outros. Tivemos todo esse período de sofrimento, não foi fácil. Muitas das nossas lideranças tiveram suas vidas ceifadas, né? Muitas das nossas lideranças foram perseguidas, né? E aí a gente conseguiu, mesmo com... ao mesmo tempo que a gente enterrava um parente, a gente se reerguia naquele enterro, porque a gente não estava perdendo, mas sim nós estaríamos devolvendo ele para a encantaria, nós estaríamos devolvendo ele para a nossa mãe terra, que é a mãe de todas as lutas, né? A gente tem a compreensão de que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas, como diz a nossa ministra Sônia Guajajara, como diz o nosso secretário nacional Weber Tapeba. Então a gente teve que passar por esse tempo, de uma certa forma, buscando fortalecer a nossa espiritualidade, a nossa encantaria, mas também nos fortalecendo para que a gente pudesse ter hoje os êxitos, né? Hoje os frutos que nós estamos colhendo foi por conta dessa luta que foi reinventada, de uma certa forma, nesse desgoverno, que não mediu esforços, né, para não demarcar 1 centímetro de terra, que não mediu esforço nenhum para respeitar o espaço das mulheres indígenas, das mulheres brasileiras como um todo, né? Um presidente que infelizmente não cuidou da sua nação, como mesmo se colocava ao tempo todo dizendo que era defensor da família, da pátria e da mátria, né? Então, assim, isso não aconteceu e nós tivemos que, de uma certa forma, lutar para que os nossos pudessem permanecer vivos. Juliana, ¿cuál es el estado de situación en Ceará? ¿Cuántos pueblos indígenas hay? ¿Y cuánta gente incorpora estos pueblos ancestrales en este estado? Todos os povos têm uma cultura, de uma certa forma, e têm uma espiritualidade, uma forma diferente de se manifestar, né? O estado do Ceará, ele hoje conta com mais de 15 povos, em diversos municípios diferentes, né? Hoje nós somos já mais de 40 mil indígenas no estado do Ceará, né? E aí a gente estão em 22 municípios, né? Dados que a gente consegue receber da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né? Do trabalho que a FUNAI faz, mas também que a gente consegue receber do Distrito Sanitário Especial Indígena, do DICEI. E cada um desses povos, por exemplo, o meu povo, que é o povo Genipapo-Canindé, lá nós temos a nossa forma da nossa encantaria, da nossa espiritualidade, de nos revestirmos das águas da Lagoa da Encantada, das matas, né, dos nossos espaços sagrados. Já o povo Tapeba tem o terreiro sagrado do povo Tapeba, que tem lá a Lagoa dos Pau Brancos, e aí cada um vai fazendo, de uma certa forma, se mantendo para que a sua cultura, a sua espiritualidade, ela possa se permanecer firme e forte, porque é o que faz com que a gente continue a luta, porque a luta dos povos indígenas é muito árdua, né? Então, assim, estão em diferentes municípios e em alguns momentos, quando a gente se encontra, aí a gente faz aquele grande encontro, a gente faz aquela grande rodada de toré. Toré é uma das nossas atividades espiritual, né, que a gente faz, tanto na aldeia como fora da aldeia. E aí, quanto mais indígenas tiver nesse momento de espiritualidade, mais forte se reveste o nosso espírito e a nossa encantaria. Juliana, en toda tu historia personal, ¿cómo vives tú personalmente, pero también tu comunidad, que hoy seas una dirigente política representando no solo a tu comunidad, sino a los pueblos indígenas do Ceará? Eu costumo dizer que eu fui forjada na luta, né? Então eu tive todo o meu crescimento dentro da luta dos povos indígenas no Ceará, né? Quando eu comecei a participar ativamente dessa luta, eu tinha 12 anos de idade. E minha mãe, ela sempre me levava para as manifestações, para os eventos, fóruns, assembleia. Eu aprendi a ler muito jovem. A minha mãe, ela teve 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres.
E de todos os filhos, né, eu sou a mais nova das mulheres, então ela sempre depositou em mim muita expectativa, né? Então ela foi trilhando, fazendo com que a minha caminhada tivesse, de uma certa forma, fosse com conquistas, né? E aí aprendi a ler muito cedo, né? Aos 7, 8 anos de idade eu já estava lendo e escrevendo, e ela dizia que eu precisava estar com ela porque eu precisava fazer o relato das assembleias, né? Das reuniões. Minha mãe é analfabeta, meu pai também, os dois agricultores. E aí eu ia para as reuniões, ia para as conferências, né, para os movimentos, e aí eu fazia meu livrinho de campo, eu tinha meu caderninho de campo onde eu escrevia tudo. Quando a gente voltava para a comunidade, para a aldeia, a gente sempre devolvia, né, para a comunidade falando o que tinha acontecido naquele momento que a gente estava participando. Então eu tive toda essa construção política eu diria que desde o berço, desde a minha mãe, né, com o incentivo dela. E aí fui crescendo dentro do movimento indígena a nível de estado e hoje também a nível nacional, né? Nós temos aí hoje eu represento, além do povo indígena Genipapo-Canindé, na qual eu estou enquanto cacica, né, que eu sou cacica do meu povo, juntamente com a minha mãe e a minha outra irmã. Eu sou a vice-coordenadora da AMIS, que é a Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará. Tenho essa representatividade voltada para as mulheres indígenas e também sou uma das cofundadoras da AMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Então a gente tem, de uma certa forma, desenvolvido um trabalho muito forte voltado para os nossos povos, para os nossos parentes, buscando sempre a melhoria e condição de vida para esses povos, né? Eu nunca saí, até agora, enquanto secretária de Estado, eu ainda não consegui me desvincular da aldeia, eu nasci e me criei dentro da aldeia, né? Então estou fazendo um percurso todos os dias de andar 120 quilômetros, né? 60 para vir, 60 para voltar, mas ainda não me desvinculei da aldeia, então eu tenho passado de uma certa forma, porque eu preciso incorporar esse outro lado, né? E aí é um outro lado que eu fico o tempo todo rejeitando, porque o mundo da cidade é um mundo muito louco, né? Totalmente diferente, né? E aí a gente costuma dizer que a gente está sempre com um pé na aldeia, outro no mundo, né? Porque aí a gente vai fazendo essas vivências diárias, né? Mas sempre voltando, né? Sempre com muita humildade, ouvindo as nossas lideranças. Eu costumo dizer que o fruto da nossa construção hoje é por ouvir as nossas lideranças e aí por ter muito respeito pelas aquelas pessoas que já nos antecederam, que já fizeram essa luta acontecer, e aí a gente faz isso com muita humildade, a gente faz isso com muito respeito, para que os nossos povos, eles tenham humanitariamente condição de vida, né? A gente sabe que hoje ainda existe muita, né? Está desse outro lado de cá, de um lado do governo, está hoje na base do governo, é promover as políticas públicas dentro desses territórios, é fazer com que as políticas públicas, elas realmente consigam chegar dentro desses territórios, mas de forma eficaz, de forma prática, né? Até então, são políticas que a gente só escuta pontualmente, só escutava pontualmente, né? Então, assim, a educação é algo muito pontual, a saúde é algo muito pontual. E a gente sabe que existe um leque de políticas públicas que esses povos precisam, que esses povos necessitam, e a gente tem buscado, de uma certa forma, agora na nossa gestão, está enquanto secretária da primeira Secretaria dos Povos Indígenas, é fazer com que esses povos eles tenham o mínimo de condição de vida. Juliana, ¿cómo es estar en los territorios y luchar contra el agronegocio que invade e invade e invade? Temos conversado muito, dialogado muito com o governo, né, de uma certa forma, para que a gente, os povos indígenas, eles possam ter a consulta livre, prévia e informada, como é garantido na OIT, né? E aí a gente tem feito esse diálogo, né? A gente, de uma certa forma, eu falaria não só do agronegócio, mas eu falaria das grandes empresas que chegam com muita vontade de fazer com que exista, mas a gente precisa promover o emprego e renda para o Estado e tal, mas esses povos, a gente precisa entender, e aí a gente tem
dialogado muito com o nosso governador, Eumânio de Freitas. É um governo que vem dessa base, desses movimentos, né? É um governo que antes de estar enquanto governador, estava nessa linha de frente também, enquanto militante, né? E conhece dessa política, né? E aí a gente tem feito muito esse diálogo para que esses povos, eles sejam ouvidos antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer negociação, antes de qualquer oferta que o Estado venha a receber. É importante ter essa consulta livre, é importante ouvir esses pares, ouvir por onde vai passar alguns empreendimentos, né? Aqui no estado do Ceará a gente tem dialogado muito com os nossos povos, mas também dialogado muito com o governo para que esses povos eles tenham essa consulta, para que o governo realmente só venha fazer algo se for de acordo entre ambas partes e de melhoria para ambas partes, porque muitas vezes chega com esse discurso de que vai melhorar, de que vai ter mais emprego, e enquanto lá o que está na comunidade, ele muitas vezes só recebe a manobra para ser escravizado enquanto passar aquele período do empreendimento. Depois eles não são mais chamados, né, não tem mais o trabalho da mão de obra deles e eles acabam sendo esquecidos. Juliana, en todo esto que tú nos cuentas, hay un punto que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático como destrucción de la naturaleza, pero también de destrucción del ecosistema donde viven los pueblos, los pueblos originarios, los pueblos que sostenían de otra manera esos espacios territoriales. ¿Cuál es el impacto concreto en el día a día que sufren los pueblos indígenas con respecto al cambio climático? Para responderle a esa gente que niega, que dice que não existe, que não passa o cambio climático. A gente tem feito essa discussão com relação essa questão da biodiversidade, essa questão da própria natureza em si, que tem cobrado dos seres humanos, de uma certa forma, uma resposta pelo que nós mesmos ocasionamos. Hoje já é cientificamente comprovado que onde tem a presença de indígenas, aqui no Brasil, é onde a floresta está em pé, né? Onde os rios ainda estão com as suas águas potáveis, né? Ainda dá para se tomar a água, é onde tem a presença desses povos, a presença dos nativos, né? Dos povos originários. Então, assim, hoje as mudanças climáticas, o clima em si, né? A natureza em si pede socorro. Né? Porque as pessoas ficam muito nesse viés, o ser humano fica muito nesse viés, e aí quando eu coloco o ser humano, eu coloco na diversidade grande, né? Em todos os âmbitos, né? Fica nesse viés muito preocupado com relação à questão de ter o que oferecer, né? E aí muitas vezes, aquele rio, ele precisa ser soterrado porque a gente vai fazer um empreendimento. A gente vai fazer uma rede horteleira, tantas matas, tantas hectares de chão tem que ser, as árvores têm que ser derrubadas. E aí a gente tem feito essa discussão, trazendo para que os governantes em si possam, de uma certa forma, ter essa consciência política de que termos a floresta em pé, termos os lagos, os rios e as florestas, de uma certa forma, todas com a sua durabilidade, termos mais durabilidade de vida. Né? Viver esse mundo onde muitas vezes a poluição sonora atrapalha, a poluição audiovisual atrapalha, a poluição de vida das pessoas em si, que se vivem dentro de um espaço urbano, vai fazendo com que o teu tempo de vida vá diminuindo. Então é isso, eu estar dentro da minha aldeia, eu estar dentro do meu espaço, onde lá eu vou ouvir o canto dos pássaros, onde lá eu vou ouvir o vento, onde lá eu vou ter um tratamento medicinal da própria medicina tradicional do meu povo, é totalmente diferente de eu estar dentro da cidade grande, ouvindo e vendo essa loucura que se é. Então, hoje o clima, as mudanças climáticas, a gente percebe que tem sido falas que aqui no Brasil
não tem ainda conseguido, não tem sido um tema que tem sido dialogado muito, né? Isso eu digo numa esfera a nível nacional, de governança, mas a gente tem visto isso fora do país, né? Inclusive nós, enquanto mulheres indígenas, a gente tem participado da COP, a gente tem participado de diversas atividades voltadas para as mudanças climáticas fora do país. E aí a gente se preocupa, porque nós temos aí a nossa Amazônia, nós temos aí a floresta amazônica, que é um dos nossos espaços que devem se manter em pé, que se deve se manter de pé, né? Aqueles nativos que estão lá, de uma certa forma, lutando para que esse espaço ele se mantenha. E aí a gente não vê, muitas vezes, até então, né? Agora a gente já tá em um outro governo que a gente já está vendo que esse tema já está sendo discutido com mais frequência, né? Então isso para a gente já é muito bom. Juliana, por último, eres una mujer lideresa de pueblos indígenas. ¿Qué significa la lucha de las mujeres siendo una lideresa indígena en Brasil? Bom, a luta está hoje nesses espaços, né? E levar a voz de todas as outras mulheres que, de uma certa forma, estão no chão do território, para mim é de extrema importância, mas também de muita responsabilidade, né? Assim, utilizar da minha voz, utilizar da minha boca para levar a luta dessas mulheres, a luta desses povos em outros espaços, né? Para mim é motivo de satisfação, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade, de saber realmente o que falar e como falar e para quem falar sobre a luta dessas mulheres, né? A gente, ao mesmo tempo que tem essa responsabilidade, eu me animo muito porque eu sou a geração, né, daquelas que ainda virão. Porque é como a gente sempre diz, nós estamos aqui por nós, pelas que nos antecederam, mas nós também estamos fazendo a caminhada daquelas que ainda vão vir, né? E que a gente precisa, de uma certa forma, manter essa luta, manter essa coletividade, essa construção coletiva de pares, de mulheres, que vão fazer com que mais na frente algumas delas vão lembrar quem era a Cacica Airê, quem era a Juliana Alves, assim como hoje eu me lembro, por exemplo, da mocinha Tapeba, uma grande guerreira, na qual eu sempre estive muito perto, né? Na qual eu lembro da Madalena Pitaguari, né? Uma das nossas caciques aqui no estado, na qual eu lembro da primeira coordenadora da Apoime, que foi a Maninha Chucuru, né? Então, assim, é importante a gente ter essas lembranças dessas mulheres, né? E é claro, não menos importante do que as demais, muito pelo contrário, uma das mulheres que é a minha mentora de vida, né? Que eu tenho como exemplo e inspiração de vida, a minha mãe, a minha mestra, a minha cacica pequena, né? E aí é sempre muito importante levar a luta dessas mulheres para outros espaços e dizer que as mulheres indígenas, elas hoje ocupam o espaço porque elas têm toda uma logística. As mulheres indígenas, elas procuram, de uma certa forma, não fazer o confronto, mas fazer a mediação desse confronto, né? Fazer a mediação do conflito para que a gente possa realmente ter positividade no que a gente quer alcançar e no que a gente almeja alcançar para os nossos. Então, por isso, a luta dessas mulheres tem sido diferente. As mulheres indígenas, elas compreendem que elas, na sua totalidade, é a cura da terra. Porque hoje a nossa mãe terra, de uma certa forma, ela pede socorro. E nós não somos apenas a cura da terra. Nós também somos a terra. E aí, quando a gente fala que nós somos a cura da terra e que nós somos a terra, é exatamente dentro desse contexto, que nós, enquanto mulheres indígenas, a partir do momento que as mulheres indígenas Guarani Kaiowá, as mulheres indígenas das aldeias, né, que estão em outros espaços, sofrem a violência, todas as outras mulheres estão sofrendo. A partir do momento que uma árvore dentro do nosso território, ela é cortada, ela é derrubada, os nossos úteros, os nossos braços também estão sendo cortados, também estão sendo dizimados. Então as mulheres indígenas, elas têm esse contexto, elas têm essa luta de que nós não fazemos parte da natureza e que nós somos a própria natureza. Juliana, un placer, muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a tener una visión más compleja del mundo
de la naturaleza, de la diversidad y sobre todo de la lucha de los povos indígenas. Obrigado. Eu que agradeço demais o convite em poder fazer esse trabalho e levar as vozes dessas mulheres e dos meus parentes, né, de uma forma geral, para um outro espaço e principalmente trazendo para dentro do espaço acadêmico, que também a gente sabe que é um espaço de luta para esses povos. Obrigado. Também foi entrevistado pelo Gustavo Lema, diretor de comunicação do Claxo, Erivan Silva, que é representante do movimento pela soberania popular na mineração no Brasil. Nos encontramos en Fortaleza, Brasil, en el estado do Ceará, en el marco del foro que tiene como principal centro de atención la temática de los movimientos sociales. Y en ese marco la transversalidad con otras temáticas centrales, como tiene que ver las temáticas relacionadas con lo medioambiental, nos da el lujo de poder tener aquí como invitado a Erivan Silva del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería, el MAM. Erivan, bienvenido a Claxo TV, muchas gracias por estar aquí con nosotros. O prazer é todo meu, eu queria agradecer essa conversa aqui com vocês. Estou à disposição. Bueno, Erivan, una conversa para pensar y que nos ayudes a reflexionar sobre qué es la minería, qué implica la soberanía popular con respecto a la minería, pero principio, ¿qué es el movimiento pela soberania popular na mineria, São? Então nós somos um movimento social que nascemos em 2012, nós temos agora 11 anos de caminho, né? E nós nascemos num momento importante do ponto de vista da luta de classe no Brasil, que é o seguinte, o que nós chamamos de boom das commodities ou boom da mineração. Nós sabemos que nós tivemos um período colonial nas Américas de que nossos minérios foram saqueados, totalmente levados para os países centrais. Tivemos um momento no século XX, que foi muito saqueio, principalmente do minério de ferro, mas nada se compara a esse momento de início do século XXI que nós vivemos, que foi de uma gigantesca boom das commodities, e a mineração está no bojo dessa experiência negativa que nós estamos vivenciando. E o saqueio da mineração marcou também o nascimento do MAM, porque começaram a surgir muitos conflitos, principalmente em estados aqui no Brasil já com história com relação à mineração, por exemplo, Minas Gerais, o próprio Pará, que tem a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, que é a mina de Carajás. Então, ali a gente começa a nascer, poxa, tem muitos conflitos em vários lugares com a mineração e tal, né? E a mineração se comporta como uma verdadeira máquina de moer territórios, de moer gente, de moer natureza. Então, nós do MAM sempre dissemos que a experiência territorial dos povos tradicionais, indígenas, aqui no caso do Brasil, quilombolas, pescadores, campesinos, camponeses, como a gente fala aqui, é uma experiência grotesca, muito horrível, porque uma vez a mineração chegando em um território desses com uma narrativa de progresso, de desenvolvimento, de não sei o quê, significa dizer que aquele território está em risco. E nós do MAM não somos contra a mineração, nós do MAM somos contra esse modelo totalmente complicado, como eu já falei, com um modelo predatório de moer territórios, de moer gente, né? O que nós precisamos enquanto MAM, que a gente fala de soberania popular, é que as pessoas têm que decidirem o que é que tem que fazer com a mineração. Não é o governo, não é a empresa internacional que chega aqui dizendo que vai arrancar o mineral ali, que vai explorar aquilo lá. As pessoas têm que compreender o que é que significa a mineração para poderem compreender se vai minerar, quanto vai minerar, o que vai minerar ou se não vai minerar. Nós temos uma discussão de territórios livres de mineração. E um território livre de mineração significa dizer um sim para água, para terra, para a natureza, para os processos de modos de vida que esse território, por exemplo,
poderá ter no seu lugar, no seu nascimento? Eriván, esa lucha entiendo que es una lucha complicada, compleja, difícil, porque se enfrentan a un monstruo de 1000 cabezas y con mucho dinero. Sim, sim, porque nos territórios mais inóspitos, longes, digamos assim, nos sertões do Ceará, como vocês escutaram falar esses dias, cara, no Brasil, onde a gente não imaginava que ia chegar uma mineradora, infelizmente chegou, não é? Aqui no Ceará, por exemplo, do ano 2000 para 2021, a mineração cresceu pelo menos 600 vezes. Isso do ponto de vista de mineradoras que começaram a saquear minérios, mas também de processos de pesquisa relacionados à mineração. E, infelizmente, nós estamos numa universidade aqui no Ceará, na estadual, né? Mas tem universidades que abriram cursos de temas relacionados à arquitetura mineral, por exemplo, para poder, né, então fazer essa coligação entre a pesquisa e a mineração. Porque, na verdade, o Estado, infelizmente, tem andado em diversos momentos em parceria com a indústria mineral, né? E isso não rima com o território sustentável, não rima com as mudanças climáticas, não rima com nada, rima com doenças e morte em muitos lugares, né? Então, por exemplo, aqui no Ceará tem capital inglês, tem capital chinês, tem capital de diversas partes do mundo querendo chegar aqui, porque o Ceará está ficando conhecido como lugar que tem muitas pedras preciosas. Apesar de ter o urânio, apesar de ter fosfato, apesar de ter o cobre, o ferro, mas as pedras preciosas têm sido assim, a menina dos olhos azuis, como a gente chama aqui no Ceará, para poder eles virem de fora, arrancar esse minério e levarem. E se a gente se perguntar o que é que fica depois da mineração? Terra arrasada. O território pode perder seus modos de vida, pode perder a forma como eles constroem as suas vidas, né? Eriván, tierra arrasada, pero a su vez, ¿cuánto dinero queda para la gente del lugar? ¿Y cuánto dinero ganan los que venden esas piedras preciosas y esas cosas en otras partes del mundo? Então, essa é a parte mais difícil e mais contraditória da indústria da mineração. O que eles dizem, inicialmente, quando chegam no território para fazer algum tipo de mineração, é que vai trazer o desenvolvimento, o progresso, empregos e dinheiro. Só que quando a gente diz que fica terra arrasada, é porque não fica nada, inclusive o dinheiro também não fica, né? Nós sabemos que na América Latina, essa história da dependência, infelizmente, que nós temos ao longo da história com os países centrais, continua até hoje. O modo colonial mudou apenas de formas, mas ele continua com uma científica dependência sempre, né? Vindo aqui para buscar, para levar. Por exemplo, o Brasil hoje é um dos países, se eu não sei essa porcentagem, mas que cresce a história da reprimarização e diminui a industrialização. Isso significa dizer que quando você reprimariza, significa dizer que você está apostando na mineração, o que não é o caminho para nós. E mais uma vez eu digo, não é que nós somos contra a mineração. Esse modelo que existe desde o período colonial, que continua até hoje, sem conversar com gente, sem conversar com o território, com o povo, esse modelo não nos serve e a gente vai lutar para barrar esse modelo. Eriván, tú decías tierra arrasada y contaminada. ¿Tienes ejemplos de contaminación y de cómo queda arrasada la tierra en los lugares donde pasa la minería neoliberal? Tem vários exemplos. Aqui no Ceará, para a gente não sair daqui do lugar que eu atuo como militante do MAN, nós temos um município aqui chamado Quiterianópolis. É um município que é atingido desde 2010 por uma mineração de ferro. E a mineração de ferro de Quiterianópolis é com capital em inglês e com capital chinês. Então, esse lugar onde fica duas comunidades, que é Bandarro e Besouro, que foi impactada negativamente pela mineração de ferro, um rio está morto. Antes, onde as pessoas tomavam banho, se relacionavam, brincavam, pescavam, inclusive, está morto, com vários metais pesados que estão ali dentro. O território onde as pessoas produziam alimentos é um território hoje em decadência,
ou seja, a produção de alimentos diminuiu em torno de 75% e muitos problemas de saúde foram surgindo ao longo desses anos, doenças respiratórias, doenças de pele, né? Enfim, uma diversidade de coisas. E se você me perguntasse o que foi que ficou lá da mineração, nada. Felizmente, a luta territorial também comprovou lá que a gente pode avançar, porque desde 2017 a mineração foi embargada por um levante da população local, articulada com outros movimentos. Então embargamos essa mineração, ela está parada até hoje. É claro que eles estão tentando voltar, mas assim, a complexidade da mineração não se dá, inclusive, enquanto impacto só no entorno das minas. Ela dá de forma generalizada, ela dá no entorno da mina, ela dá no caminhão que pega esse minério da mina para levar para o porto, ela dá no trem, por exemplo, de Carajás para chegar no Maranhão, no porto da Vale. São 800 quilômetros de trilhos, cortando comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. Tem comunidade que mora desse lado do trilho e não pode passar para o outro lado porque esse lugar aqui agora é da companhia Vale. Isso é um horror, porque dividiu o território, inclusive, do ponto de vista espacial, né? Então, é sem fundamento. Erivan, tú nos comentaste toda una situación relacionada con la minería. ¿Qué pasó en tiempos de Bolsonaro con respecto a la minería neoliberal? ¿Y qué debería pasar ahora con un nuevo gobierno diferente? Não, o período de governo Bolsonaro foi uma lástima. É claro que durante os governos progressistas anteriores, é claro, tinha muita mineração, tinha. Só que o discurso de Bolsonaro, alinhados inclusive a um discurso juntamente com a mineração ilegal, ou o garimpo ilegal, porque não é garimpo como nós outros, nós tínhamos nos anos 80, 90 aqui no Brasil. Era um garimpo com muitas máquinas, uma máquina que custava R$1 milhão, então não era um garimpeiro que ia lá com a teia na betaia para poder ter minério. Então, Bolsonaro conseguiu flexibilizar a legislação ambiental, a boiada que foi passando por cima dos territórios, seja do agronegócio, mas também da mineração. Um PL de 2020 que continua na Câmara Federal, que enseja minerar em terras indígenas, em terras quilombolas e em áreas de fronteira. Eles querem pegar essa área de fronteira todinho, desde o Uruguai para chegar aqui na Venezuela. E o discurso que fogentava um ódio e que fogentava principalmente muita gente que já queria fazer isso antes, avançar sobre os territórios. Acho que o caso do território Yanomami é o caso, assim, muito exemplo. Ou seja, não cuidou da vida dos Yanomamis, não mandou, de fato, uma estrutura real para cuidar deles no período da pandemia, mas lá tinha muito garimpeiro arrancando ouro e matando os Yanomamis. Isso como um exemplo mais geral, mas em vários lugares tiveram um exemplo nesse sentido. Erivan, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a comprender que hay un grupo que lucha por una soberanía popular en el área de la minería, algo muy específico, pero que tiene impacto no solo en Brasil, sino en toda nuestra América, con casos realmente muy, pero muy impactantes. Gracias por la entrevista. Muito obrigado. Gracias. Claxo também esteve presente na aldeia Genipapo Canindé, visitando a comunidade e conversando com seus membros, incluindo Maria de Lourdes da Conceição Alves, conhecida como Cacica Pequena, a primeira mulher cacica do Brasil. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes ouvindo. O desafio da Cacica Pequena não foi fácil, mas eu fui além e dei conta do recado. Passei por muitos momentos, né, de discórdia dos próprios índios de fora, né? Não eram os índios daqui do Ceará, eram dos de fora. Mas, graças ao meu bom pai Tupã e a mãe Tamaí, eu cheguei aonde estou hoje, né? Passei por todos esses processos de não aceitarem
mas hoje eu sou essa pessoa que sou. Primeira cacique mulher da primeira capital do Ceará e do Brasil e da América Latina. Estou aqui, sou muito fiel ao Pai, por eles terem me dado essa oportunidade de eu chegar onde eu cheguei. Certo? ¿Cuáles son las principales luchas del pueblo, de su pueblo indígena? Foi uma luta muito rigorosa, né? Porque os outros índios de fora não queriam aceitar uma mulher, né, dominando o papel deles, né? Porque um papel de cacique é muito dominante, a pessoa trabalha fortemente para ver as coisas acontecer dentro do seu lugar, dentro da sua aldeia, junto ao seu povo, né? E eu fui de umas mulheres guerreiras mesmo, que guerriei com gosto de gás para ver as coisas acontecer aqui dentro, né? E eu só me conformava se eu visse o que hoje eu estou vendo, né? ¿Cómo le enseña a las nuevas generaciones el conocimiento ancestral, el conocimiento milenario? Como eu já falei para você, né? Não é fácil, mas a gente tem que ir à busca de encontrar todo o conhecimento como deve ser, né? E ter um pouco de paciência, ser paciente, né? Porque a gente não sendo paciente, a gente não resolve nada. E a gente se dá com todo mundo. Se dá com homem preto, se dá com homem branco, se dá com homem ruivo, se dá com homem vermelho. Se dá da forma que a gente percebe que tem como a gente se dá com eles, né? Porque nem todas as horas, nem todos os dias, nem todos os momentos eles estão para ser uma pessoa que aceita, né, o que a pessoa vem fazendo dentro daquele processo todo de trabalho, né? E eles acham que só o homem é quem pode dar conta de tudo. Eles acham que só o homem é que pode ser o homem guerreiro, que pode ser o homem protetor de todos, e não é assim. Não é assim. A mulher, ela também tem as partes dela, que ela chega também onde ela quer chegar. Que nem a cacique pequena. Foi luta, foi. Para lutar com os homens branco e índio, tudo misturado, mas com muita confiança eu cheguei aonde tinha que chegar, né? ¿Cómo fueron los 4 años del gobierno de Bolsonaro para los pueblos indígenas? Bom, eu não sei se tem alguém Bolsonaro aqui ou se não tem. Se tiver, vai engolir. Eu não votei no Bolsonaro, não. Nem numa eleição, nem noutra. E eu, quando eu vi o que o Bolsonaro fez durante 4 anos dentro do Brasil, eu disse, esse povo estava louco, esse povo estava doido. Porque a primeira proposta que ele disse quando ele ganhou, que ia acabar com a pobreza do povo brasileiro. E acabou. Ele acabou a pobreza. Deixando os povos nativos e os povos originários e a nação brasileira, que não são índios, lá embaixo. Certo? Por aí todo mundo vê, e se a pessoa chegar, ainda querer um homem daquele no poder, é porque tem vontade de passar por grande necessidade, tem vontade de morrer por conta própria. Porque aquele homem, ele não dá camisa a ninguém, ele dá camisa ao rico, da marca dele. Da marca dele, ele dá. Eu não importa quem esteja aqui, quem ouça, quem vai dizer para ele, mas a minha proposta é essa. Nunca eu dou um voto ao Bolsonaro. E fora Bolsonaro do Brasil. Fora marco temporal. Repito a mesma palavra que eu repeti lá no colégio. Fora marco temporal. Saia do meio de nós. Porque só veio para atrasar os índios e acabar com a vida dos povos originários do Brasil. Obrigado por las palabras, Gracias, en serio. Muchas gracias. Além disso, a seguir vocês vão poder conferir uma conversa com o pajé João, da aldeia Genipapo Canindé.
Veja que no Genipapo Candé eu sou aquele que faz tudo, um pouco, com o meu povo. Olá, bom dia. Eu sou João Batista Alves, conhecido como Pajé João, do povo Genipapo Candé. Pajé, ele traz um cargo de um curador, né, da medicina tradicional. Isso, para tratar a saúde do povo, né? Então, eu como pajé, a minha obrigação é cuidar da saúde do povo com as ervas que nós temos aqui na reserva, né? Com as plantas medicinais que nós temos aqui, né? Então, é o papel do pajé. Es un conocimiento Sim, pajé não aprende. Pajé já nasce com esse dom de curador, né? Ele já nasce com a vontade de curar todo mundo. Quando cai alguma pessoa doente, né? Ele procura o pajé, procura a cacique e procura as outras lideranças que entendem da medicina da mata, né? ¿Cuál es la importancia de la medicina tradicional y cómo pasa de generación en generación? Bom, essa medicina a gente já vem aprendendo, né? Muitas coisas a gente já aprendeu do nosso antepassado, até a minha cacique, que ela está aqui assentada, né, pertinho da gente, né? Ela já ensinou isso aí pra gente, né? Que é a minha mãe, a cacique pequena, né? A minha mestra, né? Que eu tenho um grande orgulho por ela, né? Uma pessoa, ai Maria, sem ela, essa comunidade não andava, né? Mas com ela pertinho da gente, a gente só tem o que aprender com ela. E a gente aprende cada vez mais com a minha mestra, a minha cacique e minha mãe. Também foi entrevistada, perto da cidade de Fortaleza, Claubiana Alves, que é professora do território indígena no Nordeste do Brasil. Eu sou Claubiana Alves, sou professora e presidente da Associação das Mulheres Indígenas, aqui do meu povo Genipapo Canindé. Qual a importância da juventude, né, para o povo Genipapo Canindé? A juventude é a parte bem mais importante, né, não tão quanto importante contra outras partes, né? Porque a juventude é a continuidade, né, da luta dos nossos antepassados. São essa juventude que vai ultrapassar, né, as barreiras e vai dar continuidade a toda a luta que foi iniciada pelos nossos antepassados. Tú eres maestra, docente, tú eres profesora. Isso. ¿Qué es lo que enseñas? ¿Qué es lo que le das a conocer a otras personas? ¿Qué es lo que tú haces como maestra? Como eu atuo como professora, sim. Eu atuo no meu território, né, passando o meu conhecimento, porque eu adquiri na academia, para os meus alunos, bem como também repassando a minha cultura, né, porque lá na escola é onde ela vai se formar, onde é que ela vai se formar a futura liderança, vai se formar a base dela, para que no futuro ela dê continuidade. Então, o meu papel, além de eu ensinar o convencional a essas crianças, né, esses alunos, eu também tenho que ter essa preocupação com a nossa parte tradicional para que ela possa, no futuro, transmitir esse conhecimento. ¿Y cómo veis el futuro con la construcción de nuevas líderes? Como eu vejo no futuro, né? Que mais na frente, quando eu não puder estar aqui, que essas crianças, que essa juventude que nós hoje tem esse cuidado em formar, que elas estejam aqui, né, para dar continuidade a todo esse trabalho. Para que elas tenham essa visibilidade, esse cuidado que se hoje tem, que a nossa cacique hoje tem território, que a nossa juventude também futura tem esse cuidado, né? Cuidado com as terras, com a natureza, que elas também vivam esse momento que a gente vive hoje. ¿Dónde es que tú trabajas? ¿En la escuela esa que vimos antes? Isso, eu trabalho na escola indígena, aqui do povo Genipapo Canindé, dentro do território, né? Eu sou professora licenciada pela Universidade Federal do Estado do Ceará, né? Sou licenciada em 5 áreas e tenho um magistério indígena também, intercultural. E hoje eu sou coordenadora das licenciaturas estaduais do Ceará, né? Que é o CUABA, que acontece em Fortaleza, pela Universidade Federal do Ceará. Estou à frente da estou na escola como professora de educação infantil, que é o alicerce, a base, né, da educação, e também estou como arte no 5º ano. Leciono nessas 2 turmas. ¿Cómo hacen para que los jóvenes, las juventudes, sigan practicando aquí
en la comunidad, sino partir a otros lugares a vivir. É bem desafiador, né? Porque assim, a gente vive um momento bem, né, das redes sociais, da internet, da TV. É bem diferente do que quando eu tinha a idade, né, de 16 anos, né? Mas assim, a gente tenta manter faz curso, faz eventos dentro da própria comunidade, faz um cursinho formativo para poder trazer eles mais para perto. Esses momentos aqui do museu, né, do turismo comunitário gera uma renda também para eles, né? Porque o que faz com que a maioria dos jovens saia das aldeias é porque não tem mesmo a renda, né, a fonte de renda. Então, o que eles fazem? Eles vão para a cidade, uns para se formar, outros retornam após ser formado, né? Outros não se formam na cidade, lá fica, né? Mas aqui no nosso povo a gente tem muitas pessoas que foram, né, se formaram e que voltaram. Eu fui um que tive que sair da aldeia cedo, né, trabalhar fora, depois retorno para a aldeia, me formo e hoje estou na educação, né, na aldeia, estudando retorno. Tem outros que também fazem esse trabalho, que foram, tem museóloga, tem pessoa da saúde, né, que se formaram e hoje estão prestando serviço dentro da comunidade. Mas tem outros jovens que a gente acaba perdendo para poder ir, né. Hoje a gente tem esse cuidado muito grande porque nós somos a comunidade pequena e se a gente, de repente, perder muitos jovens para a cidade, a gente tende a ficar com o movimento e uma organização mais fraca, né? Porque a gente não vai ter aquele conjunto, aquele coletivo. Então a gente tenta segurar aqui, tenta encaixar em alguma coisa dentro da comunidade para os jovens se manter aqui. Muito obrigado por la entrevista y por tus palabras. Inácio, cueca turepé. O biólogo Yuri Alves Gomes, do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos do Genipapo Canindé, analisou para o Claxo a realidade da sua região. E vocês vão poder conferir logo mais. O povo Genipapo Canindé fica localizado no município de Aquiraz, aqui no estado do Ceará. É um povo que teve como primeira mulher cacique pequena, que foi a primeira mulher cacique do Brasil e da América Latina. Ela é assim, referência para o povo Genipapo Canindé e para os povos indígenas no estado do Ceará de forma geral. ¿Tú dónde vives? ¿Dónde ficas? ¿Aquí en Fortaleza, en el centro o en tu povo? Eu moro lá na aldeia mesmo, lá no município de Aquiraz, eu moro na aldeia Lagoa Encantada. Eu cursei biologia, né? Fora daqui do estado, cursei biologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que fica lá na UFRB, no caso. E passei 6 anos morando lá, mas retornei recentemente para cá e atualmente moro na aldeia mesmo. Entiendo que los povos indígenas tienen muchas temáticas para investigar, profundizar, defender, sí, cuidar, respetar. Tú te encargas de una temática en particular, ver tecnología y povos indígenas. ¿Cómo es esa mezcla, esa relación? Pronto. Nós, povos indígenas, estamos muito bem articulados. E aí, dentro dos territórios, somos formados desde criança, desde pequeno, para atuar em diversas áreas. E a gente somos, como é que eu posso dizer, a gente almeja, né, alcançar o campo universitário. E aí, dentro disso, enquanto povo Genipapo Canindé, enquanto Yuri, eu saí de dentro da comunidade para estudar biologia, que é a minha área, né? Sou biólogo formado e dentro da biologia eu sempre tentei trazer as questões indígenas, porque eu vi ali a necessidade de defender meu território de acordo com aquilo que eu estava trabalhando. Então, dentro do mundo gigante, que é a biologia, eu encontrei o geoprocessamento, que não deixa de estar em conjunto com a biologia, não deixa de estar... A gente está falando de território, estamos falando de florestas, estamos falando de vida, né? A biologia é isso, a biologia é vida. Então, dentro do geoprocessamento, eu estudo diretamente as terras indígenas. Então, eu avalio como como é o uso e a ocupação dos territórios indígenas, como é que eles estão sendo geridos, quantos % de floresta nós, povos indígenas, protegemos, para que a partir disso a gente possa quantificar, documentar
e que a gente possa entregar esses documentos, mesmo que seja em forma de artigos científicos, né, entregar aos órgãos oficiais, porque isso fortalece a demarcação de nossos territórios, de certo modo. E eu acredito que é muito nisso, né? Os povos indígenas, eles vêm fazendo isso. Eles vêm atuando em diversos nichos para a proteção do território no qual vivemos. ¿Y qué es lo que fuiste descubriendo en esta relación entre tecnología y povos indígenas? ¿Y qué tecnologías son importantes, son muy valiosas para el desarrollo y la protección de la foresta, Sim. de los espacios? Pronto, aí dentro dessa área, né, que é um mundo muito amplo do sensoriamento remoto, a gente atua muito com o monitoramento por meio de imagens de satélite. Então a gente utiliza aquela imagem de satélite e aí, ao invés dos indígenas irem a campo fiscalizar e, de certo modo, estarem sujeitos a conflitos territoriais com não indígenas, a gente avalia essas imagens de forma espacial. E aí isso evita conflito e isso favorece mesmo, porque a gente consegue fazer um monitoramento de uma área grande, né, de uma área grande em pouco tempo. E aí a gente consegue avaliar como está o estado daquela vegetação, consegue avaliar se está tendo focos de incêndio, consegue avaliar se focos de incêndio, desmatamento e por aí se vai. O sea, hoy hay povos indígenas que pueden utilizar a tecnologia satelital para fortalecer a segurança dos territórios. Do território indígena. Uau! Sim, e para além disso, é como eu estava falando para o senhor, para além disso, a partir disso, a gente consegue também levantar dados que são comprovados cientificamente do quanto os povos indígenas protegem as florestas e de quanto a gente está protegendo. ¿Cómo se trabaja el tema de la tecnología? ¿Los povos indígenas rápidamente aceptan la tecnologia ou hay una resistencia y miedo a isso? Assim, ainda é uma tecnologia nova, né? Tipo, pelo menos aqui no estado do Ceará, não está sendo tão trabalhada pelos povos indígenas. A gente sabe que os órgãos utilizam muito para fazer o monitoramento, mas indígenas, os próprios indígenas sendo contadores de suas histórias, trabalhando com isso, não se tem muito. Então, é realmente uma tecnologia nova, mas é um elemento chave para que ocorra essa proteção de fato dos territórios. Que a gente não espera só da gestão, dos governantes, nós próprios podemos fazer essa gestão, como a gente já faz, né? Como a gente já fazia anteriormente, fiscalização. ¿Qué es lo que a futuro, qué es lo nuevo que estás viendo como tecnologías que como esta satelital pueden ser muy importantes para os povos indígenas? No futuro? Sim. Pronto. Assim, a gente sabe que o desmatamento ele acaba chegando nos territórios indígenas, né? De certo modo, eles acabam chegando, como chegou em várias terras indígenas, e aqui no Ceará a gente não estamos livres, né, disso. Então, eu acredito que assim é uma forma de proteção que valida a proteção dos povos indígenas para que a gente possa deixar alguma coisa para nossas futuras gerações. Que a gente está falando de uma tecnologia que está sendo amplamente utilizada, né? E que pode também ser utilizada pelos povos indígenas para a proteção. Ou seja, aliar essas tecnologias é também pensar no futuro das nossas próximas gerações. E aí não só o geoprocessamento, né? Que é uma das tecnologias que vem avançando muito no Brasil. Nós, enquanto povos indígenas, utilizamos muito da rede de comunicação, porque isso também fortalece a luta, né? Aqui no Ceará a gente tem uma escola de cinema indígena que fica localizada lá no povo de Papo Canindé, inclusive, e eu fui formado nessa escola. Ou seja, tipo assim, muito do que eu sei hoje de comunicação, né, tem como base no meu território também, no território indígena que eu habito. ¿Qué significa para tu familia tu construcción como especialista, teniendo en cuenta sus raíces, su identidad como integrante del povo indígena, pero una mirada hacia nuevas tecnologias y futuro? Sim, eu acredito assim, na nossa comunidade, família, né, a gente sempre trabalhou muito em coletivo. Então, desde quando eu entrei no campo universitário, foi pensando de forma coletiva. Então, todas as ações,
toda a linha de pesquisa ela foi sempre almejada e pensada na comunidade. Então eu acredito que que esse momento, né, onde estamos agora, onde enfim, vários indígenas se formando, em diversas áreas, eu acredito que seja muito importante para a comunidade, porque fortalece, porque vó Cacique Pequena, ela fala, né, que ela criou todos os netos dela para que eles possam voar, mas que eles possam também trazer de volta para a comunidade, na forma do estudo, pegar caneta e papel na forma do estudo e traz para a comunidade de volta, né? E eu acho que é isso, eu acredito que é isso que nós estamos fazendo, é isso que eu faço, é sair da aldeia com um objetivo, permanecer no objetivo no campo universitário e retornar para a aldeia e dar esse retorno. E é isso que eu estou fazendo agora, inicialmente, né, com as minhas pesquisas, em publicações de artigos, para os povos indígenas, tanto para a minha comunidade quanto para os povos indígenas no estado do Ceará em si. Que desde Claxo potenciamos mucho y pensamos que es muy importante o acceso abierto al conocimiento. ¿Qué interpretación tem los povos indígenas con respecto a conocimiento? O que a gente tem, pode Sí. repetir? Claro, ¿cuál es la interpretación? ¿Qué piensan los pueblos indígenas con todo este conocimiento que tú comentas? Sim, eu acredito que no caso, os povos indígenas em si, eles sempre fortalecem para que a gente busque o conhecimento, para que a gente possa defender nossos territórios de diversas formas. Então, eu acredito que para o movimento indígena é isso, né? A gente estamos a todo momento no campo universitário, em diversos locais, mas buscando o conhecimento que vai fortalecer a luta pelo território, a luta pela vida, a luta pela Mãe Terra. Yuri, muchísimas gracias, un placer y felicitaciones por ese trabajo que junta diferentes cuestiones, pero que permite pensar en pueblos indígenas ancestrales, originarios, pero con su tecnología. Sim, muito obrigado, eu que agradeço esse momento. Muito obrigado. Também conversou com a gente Raquel da Silva Alves, representante da Juventude dos Povos Indígenas do Ceará. Nos encontramos en Fortaleza, Brasil, en el estado do Ceará, donde estamos realizando una serie de entrevistas en el marco de un foro que tiene como centro principal a los movimientos sociales y nos da la posibilidad de ir hablando con integrantes de diversas comunidades, entre ellos de los pueblos o de los povos indígenas, que realmente no solo tienen una fuerza muy especial, sino que están en el eje de gran parte de las luchas que se dan en Brasil en general, pero en el nordeste en particular. Tenemos el placer de estar con Raquel da Silva Alves, ella es del povo Genipapo, representante de la Juventud Indígena de los Pueblos do Ceará. Raquel, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo viven y cuáles son las luchas centrales que tienen los povos indígenas en el estado do Ceará? Pronto. Então, né? As principais mobilizações dos territórios indígenas, do próprio movimento social indígena, né? Que é a luta pela terra, né? Pelo território. É o eixo mobilizador do nosso movimento, é a luta pelo território, né? E aí, posteriormente, né, que a gente vai lutar pela educação, né, pela política de educação, a educação específica, né, diferenciada, que possa ser implantada, que já está sendo implantado, que já é implantado dentro dos territórios indígenas, uma política de saúde, né, pensando também as especificidades, né, dos territórios indígenas, pensando que, ou seja, a saúde precisa adentrar dentro dos territórios indígenas, respeitando a medicina tradicional, né, a cultura específica de cada território. Mas assim, o eixo mobilizador mesmo que tem engrandecido, fortalecido, né, a luta do movimento indígena é a luta pela terra, né, que é a nossa principal, né, nossa principal luta é a luta pelo território, porque é como nós povos indígenas costumamos dizer, né, sem a terra não somos nada, né, ou seja, é a terra que nos sustenta para além do corpo físico, né, a toda a nossa ancestralidade, a culturalidade, né, e a nossa territorialidade está
englobada na nossa terra. E aí a gente precisa reivindicar e conseguir com que a gente possa ter novamente as nossas terras, né? Que a gente sabe que em muitos territórios ainda são invadidos, né? E ainda tem uma forte presença de não indígenas, e na nossa perspectiva, né? Y luta mayor es pelo territorio. En esas luchas, ¿qué pasó en los 4 años de Bolsonaro? ¿Cómo vivieron los pueblos indígenas, los 4 años del presidente Bolsonaro? Pronto. Durante os 4 anos desse desgoverno, né, a qual a gente passou, infelizmente a gente passou por muitos retrocessos, né? Tivemos muitos atrasos, né, como eu falei anteriormente, a própria luta pelo território, né, a demarcação, a homologação, o próprio processo de estudo territorial se atrasaram muito, o que dificultou ainda mais, né, a conquista do território, né? E aí até hoje a gente vem sofrendo com esse processo, né, do desgoverno. E aí, ou seja, tanto que hoje, né, mesmo o atual governo, né, que é a favor da luta pela causa dos territórios indígenas, né, pela luta pela terra, pela luta dos povos indígenas, ainda a gente consegue observar, né, os reflexos do governo anterior, né? Ou seja, a gente está aí com numa luta árdua, né, contra a PEC 490, né, que é contra o marco temporal, ou seja, né, que quer tirar a nossa legitimidade, né, dos povos indígenas, né, de pertencimento étnico, né, daqueles povos que não tiveram a sua identificação étnica no período que foi constituída a nossa Constituição Federal, né, de 88, e aí a gente está sofrendo ainda, né, um embate muito complexo, né, uma luta muito árdua, e isso vem do governo anterior, né, uma política que quer ser implantada, que vem do governo anterior, né, e que vem sendo discutida ainda no governo vigente, que está sendo discutida ainda no governo vigente, né? Então a gente consegue observar que, ou seja, né, houve um processo de retrocessos, né? As políticas a qual a gente já tinha avançado, né, que a gente já tinha conquistado, a gente observou que houve muito processo de retrocesso, né, de financiamentos, né, de pouco financiamento destinado aos territórios indígenas. Então a gente consegue observar, né, que, ou seja, o governo Bolsonaro, né, ele trouxe um retrocesso tanto durante os 4 anos, como também deixou marcas, né, que traz todo um processo desastroso para o nosso movimento, né, ou seja, porque dificulta o processo de conquista do território, né, para os povos indígenas. Y en ese marco, Raquel, ¿cuál es la importancia de las juventudes, quienes tú representas dentro de los pueblos indígenas, pero sobre todo en estas luchas, en el estar en la calle? Pronto. O nosso papel enquanto juventude indígena é justamente de fortalecer e dar continuidade da luta dos nossos mais velhos, né, das nossas lideranças. Porque assim, o próprio movimento indígena, ele é articulado e ele pensa não somente agora, mas pensa também no futuro, né? Claro. Ou seja, ele pensa, nós indígenas pensamos além do futuro dos nossos povos, como futuro até mesmo do Brasil, né? Ou seja, os territórios indígenas, né, são um dos maiores protetores da natureza, da biodiversidade brasileira, né? E aí, ou seja, a juventude tem um papel de permanecer e continuar com esse fortalecimento, sabe? Com esse cuidado do território, cuidado com a terra, cuidado com a natureza, sobretudo também cuidado com a cultura, né? Com a ancestralidade indígena. Então, assim, os povos indígenas usam muito da estratégia, nós, né, povos indígenas, usamos muito da estratégia de pensar na juventude, não somente no futuro, mas pensar a juventude no hoje, né? Hoje, ou seja, a juventude está integrada, né, participativa, né, se tornando protagonista no movimento indígena, justamente com o viés estratégico do movimento indígena, porque a gente precisa pensar o quê? Que a juventude precisa aprender sobre o movimento, né, sobre sua cultura, né, e já se apropriar das discussões, dos embates, das políticas, né, dos avanços, dos retrocessos, né, pensando na perspectiva de continuidade, né? Ou seja, nossos povos resistem há mais de 500 anos, né? Ou seja, hoje eu já sou uma geração mais nova, mas já tem outras gerações mais novas e a gente, as próprias lideranças do movimento indígena já cuidam dessa geração mais nova com a perspectiva de continuar resistindo, né? Ou seja, eles resistiram na juventude deles e hoje eles passam a resistência para a juventude mais novas. Y en todo este movimiento, durante mucho tiempo
en algunos pueblos indígenas, la presencia de líderes hombres era más fuerte que de mujeres. ¿Cómo verte aquí representando a los jóvenes y sabiendo que hay muchas lideresas entre las mujeres? ¿Cómo son los movimientos de mujeres a la interna de los povos indígenas? Pronto. Movimento de o protagonismo de mulheres indígenas sempre existiu, né, nos territórios indígenas, mas durante muitos anos, de fato, se tornou invisibilizado, né? A gente consegue, quando se pensa sobre o movimento indígena, sempre há uma figura masculina, né? A figura de um cacique, né? Ou seja, e aí hoje a gente vem quebrando, né? Rompendo paradigmas, né? E trazendo uma visibilidade para o protagonismo das mulheres indígenas. E eu posso me considerar até também como um processo, estando nesse processo, porque eu sou uma mulher indígena, jovem, né? Que já tem um protagonismo dentro do movimento indígena. E a gente consegue observar que nós, mulheres indígenas, estamos cada vez mais visibilizadas, né, e ocupando os espaços que antes era se pensado, né, e estruturado e configurado como somente para homens. Hoje a gente consegue observar, né, que as mulheres estão ocupando espaços de poder, né, tanto dentro dos territórios, né, como liderança, como cacicas, como pajés, mas também a nível de governo mesmo, sabe? A gente olha aí, o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, né, o primeiro espaço, né, voltado para se pensar a questão do movimento indígena com os indígenas, né, não é um espaço que é pensado por não indígena, é um espaço pensado pelos próprios indígenas e ocupado por uma figura feminina, né, Sônia Guajajara, que é a nossa ministra dos povos indígenas. E aí a gente, a nível de estado, a gente percebe, por exemplo, o estado do Ceará também está com a primeira, esse ano, né, no governo Elmano, foi implantada a Secretaria dos Povos Indígenas no Estado e está também comandada, a pasta dessa secretaria está sob domínio, né, poder de uma indígena, de uma cacica, né, que é a cacica Irei. Então, ou seja, as mulheres estão tendo um espaço, né, de ocupação, sabe, de rompendo esses paradigmas e visibilizando também os seus protagonismos dentro de seus territórios, também a nível de Estado e até mesmo nacional. ¿Cómo viven la lucha contra el agronegocio, contra la destrucción de la naturaleza? Hay alguna gente en algunas partes aquí de Brasil, pero en todo el mundo, que niega el cambio climático, que niega las dificultades en la naturaleza, que niega el aumento de las temperaturas, la sequía, la falta de lluvia o el exceso de lluvia. ¿Cómo viven ustedes como pueblos indígenas los cambios climáticos en esta zona, digo, en una zona tan central para el mundo? É muito complexo, né? A gente permanece no embate a todo momento, né? Porque, como eu bem falei anteriormente, os povos indígenas, né, meio que sustentam, né, todo o processo de preservação da biodiversidade, né? E a gente fica em constante embate, né, contra as mudanças climáticas, né, contra a poluição. E a gente é muito, muito, muito complexo, porque a gente de fato a gente luta sozinho, né? A gente luta sozinho porque essa luta, né, para o próprio sistema governamental, né, não é muito pensado numa estratégia de enfrentamento, né, de intervenção voltada para a questão das mudanças climáticas. Mas isso, assim, não nos surpreende muito, né, porque a gente resiste, né, na preservação do território há muitos anos. Então, assim, a perspectiva é que a gente possa visibilizar, né, nós enquanto movimento indígena, porque a gente estatisticamente falando, a gente preserva, se eu não salvo engano, 87% da biodiversidade, né? É um número muito alto, claro, né, sabe? Então a gente sustenta, né, essa questão da preservação. Só que assim, a nossa estratégia é o que? A gente continuar lutando, né, indo para o enfrentamento
para visibilizar de que a gente precisa cuidar da terra, mas cuidar da terra para além de plantar, cuidar da terra para além de construir, pensar na terra, no cuidado de que a terra nos sustenta, no sentido espiritual também, sabe? Claro. Os não indígenas não têm essa perspectiva de pensar a terra nesse sentido. Eles pensam a terra como no sentido capital, do que tu vai me dar de retorno, sabe? Eu vou plantar e eu vou querer o que tu me der de fruto para comercializar, e nós indígenas não. A gente não só planta, a gente não só constrói, daí a gente cuida, a gente preserva, né? E aí a perspectiva, a nossa estratégia é levar isso, a nossa forma de cuidar do território, né, que a gente chama a territorialidade, né, que ou seja, é o envolvimento do cuidado com a terra, né, com o que a terra nos oferece, o que a gente oferece para ela no sentido benéfico, né. E aí a perspectiva é que a nossa forma de cuidar seja visibilizada para o mundo, sabe? Para o planeta, né? O mundo precisa conhecer a forma como os povos indígenas cuidam do território, né? É necessário. Então, assim, por mais que haja muito embate, um processo muito complexo de invisibilidade, porque, de fato, as pessoas não se importam com a mudança climática. Porque se importasse, elas não poluíam, não desmatavam, né? Não tratavam a terra de uma forma muito monopolizada, né? Claro. Privatizada, eu posso dizer esse termo, né? A gente tem observado que as pessoas não indígenas, elas usam, quando fala de terra, pensam em mais de comercialização, né? E privatização. E a gente, povos indígenas, não. A gente pensa no coletivo, no cuidado, né? E é essa a perspectiva. A perspectiva é também de pensar o nosso Brasil, né? O nosso país, ele nós, povos indígenas, já tem conseguido, né? Trazer com muitas dificuldades, né? Mas já tem conseguido fazer com que as pessoas visibilizem, né, essa forma que a gente trata o território. A perspectiva é que a gente rompa o nosso país e vá para outros países pensando nessa perspectiva, né, de trabalhar e que, ou seja, a gente tem como cuidar do território e tem como enfrentar as mudanças climáticas. Mas aí a gente precisa ter uma nova epistemologia, né, de pensamento, de conhecimento sobre qual o realmente significado da territorialidade, para além e romper os territórios indígenas, né? A gente precisa disso. Raquel, por último, si nos puedes contar un poco cómo es el povo Genipapo, dónde está ubicado y cuándo a vos te surgió la necesidad de luchar, de ser una líder, una lideresa y empezar a luchar. Pero cuéntanos un pouco sobre tu povo. Pronto. Meu povo Genipapo Canidé está localizado aqui na região metropolitana de Fortaleza, no município de Aquiraz, onde foi a primeira capital do estado do Ceará. E assim, a gente tem uma população equivalente a 460 pessoas, equivalente a 130 famílias. O meu território foi pioneiro do estado e do país a ter uma mulher como cacica, como líder. Então, assim, eu tive, que no caso é minha avó, então toda a minha base de construção política, né, de conhecimento, vem desde berço, né? Eu já nasci no movimento. Eu costumo falar que eu já nasci no movimento, né? No ventre da minha mãe, eu já nasci. E aí, ou seja, tive também, né, o grande privilégio de ter sido criada pela cacica pequena, né, que no caso foi a primeira líder, ela que me criou. Então, ela já me ensinou para a luta, né? Ela já me levava desde cedo, pequenininha, para as reuniões, para as assembleias, para as conferências. E aí eu já me levava, mesmo não entendendo muito sobre o que estava debatendo ali, mas eu costumo dizer que ali já foi o início do meu protagonismo, né? E aí quando eu já sabia ler e escrever, a cacica pequena, ela é analfabeta, ela não sabe ler nem escrever, né? Mas fala divinamente bem, né? E foi uma grande potência feminina, sabe? Uma potencialidade feminina muito forte, porque foi quem protagonizou e viabilizou, né? Para que outras mulheres ocupassem os espaços, sabe? De poder dentro dos territórios. E aí, quando eu já estava nessa fase,
ela me levava para ler os documentos, né? Ou seja, eu já me construí no movimento novinha, muito sem criticidade, sem analisar muita coisa, sem entender muita coisa, mas ali eu já lia, já passava a minha percepção, e aí desse modo os meados da minha adolescência, eu já representava a juventude no estado, já viajava para outros estados para fazer um intercâmbio de saberes, né? Ou seja, os territórios que não têm muito esse protagonismo da juventude, fortalecer isso e fomentar, né? Que é importante que nós jovens possamos, né, começar a fazer parte do nosso movimento a partir de agora, né? Porque daqui a um tempinho a gente já não vai ter mais Cacica Pequena, vai ter as outras lideranças, e quem vai estar na frente somos nós. E a gente precisa estar inteiramente, né, com a propriedade de discussões, porque são discussões complexas. A gente sabe, eu costumo muito dizer que hoje eu me apropriei, os não indígenas se apropriaram muito da nossa cultura. Hoje a gente se apropria da cultura não indígena, né, que é a ocupação das universidades, da ocupação dos espaços de poder como estratégia de luta, né? Ou seja, hoje eu sou assistente social, trabalho no Centro de Referência de Assistência Social Indígena e também estou no início do mestrado em Antropologia na Universidade Federal do Ceará. E aí a gente está aí, né, ocupando os espaços e protagonizando também. Raquel, muchísimas gracias, obrigado y un placer, gracias por ayudarnos a entender las luchas de los pueblos indígenas, pero sobre todo a tener la certeza que hay futuro. Así que gracias. Sim, eu que agradeço. José Pedro de Castro da Rocha, estudante de Ciências Sociais da UES, também falou para o Claxo TV. Nos encontramos en Fortaleza, en el estado do Ceará, en Brasil, y vamos hablando sobre diferentes temáticas en momentos muy impactantes también relacionados con lo político y con lo sucedido en las últimas horas relacionado con el presidente Bolsonaro y la inhabilitación para presentarse como candidato a presidente en base a la decisión de la justicia. Pero en el marco de eso es muy difícil dejar de pensar lo sucedido hace poco tiempo en el mundo, con impacto en todos los países, pero vamos a hablar de Brasil, que tiene que ver con la pandemia. Pandemia que impactó de lleno en Brasil, con muy pocas políticas de resguardo para las comunidades e inclusive con el impacto de lo que algunos llaman genocidio contra los pueblos indígenas por parte del gobierno del expresidente Bolsonaro. Estamos con José Pedro de Castro da Rocha, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad Estadual de Ceará. José Pedro, bienvenido a Claxo TV, muchas gracias. Muchas gracias, obrigado. José Pedro, ¿qué pasó en pandemia con los pueblos indígenas, con los povos indígenas? ¿Y el gobierno hizo algo para cuidar a la población ou hizo mais coisas parecidas para exterminar a determinados sectores da população? Eu acho que essa é uma grande pergunta que deve ser respondida com a pesquisa, né? Porque no governo Bolsonaro aconteceu um fenômeno que é próprio do fenômeno do Estado neoliberal, que ele optou pelo não. Ele optou por não ajudar praticamente comunidade nenhuma durante a pandemia, não prestar assistência. Então, nesse sentido, o Estado, durante a pandemia da Covid-19, só prestou alguma assistência social aos povos indígenas e a outras comunidades periferizadas, depois que, por exemplo, quando a CPI da Covid-19 começou a despontar politicamente, mas só que até então, até 2021, muito pouco havia feito, né? É só a gente olhar como estava a situação dos índios Tupinambá, quando recentemente descobrimos que eles estavam em situação de fome deplorável, eles estavam em situação de redução do seu número porque não houve políticas do governo anterior. E os órgãos, como a FUNAI, por exemplo, se transformaram no seu avesso, né? Em vez de ajudar no assentamento das terras, em vez de ajudar na ampliação do direito aos povos indígenas, na verdade se tornou tudo ao contrário.
né, e a prestação de serviços para a comunidade indígena e qualquer outra população periferizada não ocorreu de forma proveitosa no governo. José Pedro, en todo ese camino, obviamente uno entendería que lo que hubo fue algo así como un genocidio. Sí. Con los Yanomamis hubo una situación realmente brutal, tremenda, sí, casi de exterminación, pero con muchos pueblos indígenas ha sucedido algo similar. Parte de las denuncias intentan ir hacia la idea de genocidio por parte del gobierno de Bolsonaro. ¿Tú tienes una teoría o una representación de cómo este planteo judicial puede ser inclusive complejo? Pero a ver si nos cuentas um pouco. Pois bem, o conceito jurídico de genocídio, ele é muito direcionado a uma ação intensiva e diretiva de um poder a um povo específico, né? Ou seja, é preciso que haja uma política de destruição direcionada intencionalmente na figura de um soberano a determinado povo. Então, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro no Brasil foi uma coisa que implicou nisso, mas de uma forma um tanto quanto diversa. Pelo conceito jurídico estrito de genocídio, não se conseguiu denunciar fortemente o governo do Bolsonaro por genocídio dos povos Yanomami, por exemplo. Embora a gente saiba pelos dados o que aconteceu. Então, eu tenho estudado esse conceito jurídico de genocídio para tentar ampliá-lo, para pensar, por exemplo, quando se retira os direitos de determinada população, quando se recusa a levar suprimentos de EPIs, de máscaras, de vacinas para essa população, se isso também não caracteriza de uma forma ampla, no sentido de isso não foi uma política formulada especificamente para os povos Yanomamis, mas foi para a sociedade brasileira em geral. O governo Bolsonaro, ele optou por não, pelo não, né, como eu já tinha dito, pela sua falta de responsabilidade durante a pandemia. Então, se a partir dessas reflexões a gente não poderia ampliar o conceito de genocídio para pensar também se você retira direitos e acesso à saúde e retira o lugar do Estado enquanto um espaço de ampliação do poder, ou de ocupação do poder, se isso também não se caracterizaria genocídio também. Porque isso implica de forma direta nesses povos. Por lo tanto, no es porque sea poco grave lo que hizo Bolsonaro, sino porque jurídicamente el genocidio es más pequeño que lo que podría haber hecho Bolsonaro. Por exemplo, o conceito de genocídio que sempre se cita, que é o caso do nazismo na Alemanha, o Terceiro Reich, ali havia leis que eram direcionadas especificamente para os judeus. A gente sabe que nos campos de concentração não existiam só os judeus, existiam a população LGBT, existiam comunistas, mas aqui no Brasil o que acontece é que se assimila também uma legislação internacional de uma especificidade do genocídio e, às vezes, casos como esse, de uma política que ela, em sua natureza, ela é ampla, ela não é direcionada a um povo, ela acaba por matar esse povo explicitamente, né? Acaba não sendo justificado enquanto um genocídio. Eu acho que esse é um grande problema a ser discutido na sociologia e no direito também. Si nos puedes comentar en base a tu conocimiento, digo, porque imagino que del otro lado hay gente que por ahí no se enteró específicamente de lo que hicieron con el pueblo Yanomami. ¿Qué es lo que pasó con ese pueblo durante el gobierno de Bolsonaro? Bem, eu posso dizer assim, não é minha área de especialidade, mas ganhou a mídia, inclusive a mídia hegemônica do nosso país, que o que aconteceu com os povos Yanomamis, eles estavam completamente desnutridos, porque se a gente pega as fotos, né, se a gente coloca na internet situação do povo Yanomami pós-crise da Covid-19, é devastador. Crianças desnutridas, adultos desnutridos, o índice de vacinação nos povos Yanomami baixíssimo, o SUS não conseguiu chegar, ou pelo menos não se quis que o SUS chegasse com a vacina, ou com máscaras, ou com informação de qualidade para esses povos. Então, esses povos acabaram por se definhar. E aconteceu um outro fenômeno. Parou-se de contar
os povos Yanomamis, estatisticamente, não se sabe muito pouco depois disso. Porque, como eles queriam mascarar todo esse estrago acontecido, era essencial que até as estatísticas fossem falsificadas. Então, se ocultou que os povos indígenas estavam passando fome, por exemplo, se ocultou que eles não estavam recebendo vacina, se ocultou que proporcionalmente, em termos populacionais, a população Yanomami foi muito afetada pela Covid-19 e não tinha um posto do SUS próximo para acompanhá-los, né, para ter uma assistência de base. Então, a opção pela recusa dos recursos, ela é gravíssima, José Pedro, muchísimas gracias. Nos volveremos a contactar aquí en Claxo TV y muy útil entender la dimensión de gravedad de lo sucedido en los últimos años. Muchas gracias, obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui expondo pensamento. Gracias. Nos dias 16 e 17 de novembro será realizado de maneira virtual o 5º colóquio Decolonialidade e Direitos Humanos na América Latina. Esse evento é organizado pelo Programa de Direito e Justiça Social e Direito e Política Social de Direitos Humanos, com o apoio do Claxo. E essa foi mais uma edição do InfoClaxo em português. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente se vê logo logo. Até mais!